Bom dia você aí do outro lado da câmera, bom dia você que visualiza, bom dia você que dá joia, bom dia você que tem vontade de comentar, mas ainda não está comentando aqui no meu canal, mas vai comentar. Bom dia você que está inscrito no canal. Bom dia, aqui está o Dom Seba para mais uma sessão de contação de histórias. Vamos contar uma história daquela série História que a História Não Conta. Eu vou contar para você a história da omelete mais deliciosa do mundo. Gosta de omelete? Gosta de omelete? Já comeu omelete? Então, você vai ouvir agora a história da omelete. É da omelete, viu? Omelete é um substantivo feminino. Omelete mais deliciosa do mundo. Sabe quem fazia? Sabe quem? Sabe quem fazia? Quem fazia a omelete mais deliciosa do mundo era o meu avô José Queiroz, meu avô paterno. E eu vou contar essa história para você, como é que ele aprendeu e como é que essa omelete ficou famosa como a mais deliciosa do mundo. Lembra-se que é história da história do Brasil, história que a história não conta. Então vamos lá. O meu avô, quando era adolescente, ele aprendeu a fazer omelete com a mãe dele, né? A minha bisavó. Ele aprendeu a fazer omelete. Então ele era um adolescente, então, quando ele queria comer alguma coisa, ele ia lá na cozinha, lá ele mesmo preparava essa omelete. E de tanto fazer essa omelete, ele foi aprimorando, né? Ele tinha alguns dotes culinários, ele foi aprimorando o preparo desta omelete, que ficou uma coisa sensacional, né? O meu avô, ele tinha um amigo, que é um amigo inseparável dele. Esse amigo do meu avô era chamado Chico do Prado, né? Os dois eram amigos inseparáveis. O Chico do Prado era um pouco mais velho que o meu avô. O meu avô era um adolescente menor de idade, e o Chico do Prado já era maior de idade. Mas os dois eram amigos, amicíssimos. Lá pelos anos de 1930, né? Acho que era por ali mais ou menos. Chico do Prado, ele foi fazer uma visita a Itararé. Ele foi lá a serviço. Ele foi trabalhar lá na estação ferroviária. Tinha um serviço para ele fazer lá. Né? Ele era um curioso, fazia um pouco de cada coisa, um pouco de tudo. Fazia de tudo um pouco. E ele foi chamado para fazer uma manutenção lá na estação ferroviária de Itararé. E ele ia ficar lá numa casa, lá cedida, lá, né, pelo pessoal da estação. Ele ia ficar lá numa casa cedida, lá, o tempo que ele estivesse lá trabalhando. E ele levou, né, de companheiro o meu avô. Foi com ele, foi com o Chico do Prado, lá para Itararé. E aconteceu que, na época em que eles estavam lá em Itararé, né, Chico do Prado trabalhando, meu avô só passeando, né? Passou por Itararé, imagina quem? Imagina quem passou por Itararé naquela época. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas passou por Itararé. Tem foto disso, provando que é verdade. É só ir para Itararé, no acervo fotográfico de Itararé, da história de Itararé. Você vai ver lá a foto do Getúlio Vargas, na época, né, que ele desembarcou ali na estação ferroviária, ele bateu uma foto ali. Então Getúlio Vargas estava a caminho da capital da República, na época, Rio de Janeiro. O que Getúlio Vargas? Getúlio Vargas era um gaúcho. Ele saiu lá do Rio Grande do Sul, a caminho do Rio de Janeiro, da capital federal. O que o Getúlio Vargas ia fazer no Rio de Janeiro em 1930? Ele iria dar um golpe, ele iria depor, tirar do poder o Washington Luiz. Washington Luiz, presidente em fim de mandato, já havia acontecido a eleição, na época da política do café com leite. Júlio Prestes havia sido eleito. Antes que Júlio Prestes assumisse o poder, Getúlio Vargas estava a caminho da capital federal para tirar do poder o Washington Luiz, né, o atual presidente da época. E Getúlio Vargas ia assumir o poder. Então estava a caminho do Rio de Janeiro, capital federal. Nessa passagem ali, o que tem tudo isso a ver com a omelete, né? Nessa passagem ali,
por Itararé, quando ele desembarcou, bateu aquela foto ali, que ficou famosa, importante lá, né? Um registro histórico. Enquanto ele aguardava a continuação da viagem, atentaram contra a vida do Getúlio Vargas. Você acredita num negócio desse? Atentaram contra a vida do Getúlio Vargas, o pai dos pobres. E no momento em que aconteceu o atentado, né, 2 caboclos tentou contra a vida dele, Chico do Prado estava por perto. Chico do Prado estava por perto. E ele tinha um porretinho, segundo contava meu avô, ele tinha um porretinho que era a única arma que ele usava. Ele não usava arma de fogo, arma branca, nada. Ele não matava ninguém. Ele era um homem do bem. Ele tinha um porretinho na mão, ele tinha uma habilidade de lidar com aquele porrete, para dar umas porretadas em pessoas mal intencionadas. E quando ele percebeu algum perigo rondando, ele nem conhecia Getúlio Vargas, aquela pessoa que estava ali na estação ferroviária, ele interferiu, defendeu e dominou os agressores. Então, ele acabou impedindo que os agressores dessem fim na vida do Getúlio Vargas. E depois de isso resolvido, né, depois de toda aquela confusão toda resolvida, a polícia foi chamada e tal, depois de tudo resolvido, Getúlio Vargas quis conversar com o Chico do Prado, quem era aquele rapaz, aquele cidadão, né, que havia salvo a sua vida e tal, e conversaram, né, trocaram algumas ideias e saíram caminhar. Getúlio Vargas foi tomar um café lá na casa onde ficava o Chico do Prado. Era pertinho ali da estação ferroviária, dava tempo, né? Estavam aguardando o trem seguir viagem. Foi tomar um café com o Chico do Prado. E chegaram na casa onde ficava Chico do Prado, e onde estava o meu avô, no momento, preparando uma deliciosa omelete. Era aquela omelete que ele já estava expert em preparar. Estava preparando a omelete. E Getúlio Vargas, quando sentiu aquele cheiro, né, gostoso daquele omelete, Getúlio Vargas quis um pedacinho. E o meu avô dividiu em 3 partes, né? Uma parte para cada um comeu um pedaço, tá? Getúlio Vargas achou muito deliciosa aquela omelete. Nossa, seu Zé Queiroz, como o senhor prepara uma omelete tão gostosa? Com quem que o senhor aprendeu? E ele explicou, eu aprendi com a minha mãe. Bom, tudo terminado, tudo concluído. Getúlio Vargas seguiu viagem, fez aquilo que todos nós sabemos que fez. Depois o Washington Luiz assumiu o poder, né? E fez tudo o que aconteceu depois, né? Aconteceu a tal da Revolução Constitucionalista, né? Porque ele virou uma espécie de ditador, né? Por um período ali. Ele descontentou paulistas e mineiros, né? Então nem todo mundo era unânime com a forma como o Brasil passou a ser governado a partir dali. E os paulistas começaram a pedir uma nova constituinte. Estourou a Revolução Constitucionalista, né? E segue a história. Passaram-se alguns anos, né? Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo lá em 1937. Já havia passado alguns anos, né? Da época em que ele havia comido aquela omelete ali na estação ferroviária de Itararé. E ele nunca esqueceu. Ele instalou o Estado Novo e ele nunca esqueceu daquela omelete. Ele tinha saudades. Aí ele, né, presidente da República, ditador, né, ele contratava os melhores cozinheiros, né, cozinheiros famosos, para preparar uma omelete igual, né? Os cozinheiros que ele tinha no palácio à disposição dele. Ele mandou chamar cozinheiro francês, né? Ele trouxe os melhores gourmet do mundo todo para preparar uma omelete daquela. Ele explicava como é que era o sabor e tal. E ninguém conseguia fazer omelete igual. E de tanto contratar, despedir gente para fazer omelete para ele, ninguém conseguia. Um dia ele teve uma ideia. Já que ninguém é capaz de fazer um omelete igual aquele caipira do Zé Queiroz fez para mim lá na época, eu vou mandar buscar o Zé Queiroz. Eu sei que ele mora ali na região, vou mandar buscar ele para ele me preparar outra omelete igual aquela. E ele mandou buscar meu avô aqui na região. Né, vieram aqui, aí seguiram para o Rio de Janeiro, meu avô e o Chico do Prado. Né, foram lá, né, visitar Getúlio Vargas e fazer essa omelete deliciosa que Getúlio Vargas tinha saudade de comer. Aí quando chegando lá,
Getúlio Vargas explicou, sabe, seu Zé? Desde que o senhor me fez aquela omelete lá em Tararé, que eu comi, né, uma parte dela, o senhor dividiu em 3, eu tenho saudade de comer outra igual. E eu pedi para os meus cozinheiros preparar uma omelete igual e ninguém consegue preparar uma omelete igual. Eu fico abismado. Como é que pode gente experiente, estudada, não consegue fazer uma omelete igual o senhor fez? O senhor, um caipira, um homem simples do campo. Aí eu quero ver se o senhor me faz uma omelete igual. Aí o meu avô falou assim, olha, seu Getúlio, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Igual aquela nunca mais, viu? O senhor nunca mais vai conseguir comer uma omelete igual aquela, porque não é só a omelete, é o momento, né? É a situação, o senhor viajando do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro para essa missão tão importante para a história do Brasil, é o perigo que o senhor viveu. Então tudo isso contribuiu para que o senhor achasse deliciosa aquela omelete. Então, nem eu consigo fazer outra omelete daquela. Para fazer outra omelete daquela, só voltando no tempo. E como voltar no tempo não dá, então eu sinto muito, mas eu posso fazer uma omelete do jeito que eu consigo fazer. Mas igual aquela, gostosa igual aquela, é só aquela. Aquela foi única. Então eu só guardo na lembrança e, né, se quiser uma do jeito que eu posso fazer hoje, eu faço. Aí Getúlio Vargas aceitou. O meu avô preparou o omelete do jeito que ele conseguia fazer. E eles comeram, né? Depois o meu avô se despediu do Getúlio Vargas e voltou para Coronel Macedo, para a região aqui de Itararé, né? Voltou para a região aqui. E aí o que se seguiu depois é aquilo que você já sabe, mas essa omelete ficou famosa por conta disso, né? Como a omelete mais deliciosa do mundo, né? A explicação dela ser gostosa, né? Não era só a receita, era também a emoção do momento, né? Tudo isso contribuiu para que ela fosse a omelete mais deliciosa do mundo. Gostaram da história? Então essa é a história da omelete mais gostosa do mundo. Gostaram da história? Então é isso aí. Visualiza, dá like, joinha, viu? Comenta, se inscreve no canal. Eu tenho mais história para contar. Eu tenho mais histórias que a história não conta para te contar. Vai que você gosta de uma delas. Se essa não foi tão boa. Eu achei que essa é interessante, né? Então, por enquanto, um abraço.